Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, Deus. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, o nosso grande Senhor, que nos criou, nos regenerou, nos tem esclarecido a cada dia o que o Senhor quer de nossas vidas, para que possamos anunciar a Tua palavra nesse mundo que perece por não conhecer a Cristo, o Senhor nosso, e autor e consumador da fé. Obrigado, meu Senhor, por esta manhã, Pai, porque o Teu povo se reúne aqui na casa de oração, com um propósito bem definido de adorar o Teu nome, que está acima de todo e qualquer nome, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Esclarece-nos nesta manhã, Pai, a Tua palavra, nos faz entender um pouco mais, nos faz ser um pouco mais maduros no dia de hoje, meu Senhor, para que possamos adorar a Ti a cada dia, de forma agradável aos Teus olhos e aos Teus ouvidos, meu Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo isso. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, só relembrando o que nós falamos nos domingos passados, primeiramente falamos sobre o homem como sacerdote do lar. Na ocasião, eu falei sobre um homem bem específico, chamado Jó. Jó, ele demonstrava um conhecimento ou um comprometimento com o Senhor e queria ver a santificação da sua família. E também eu falei sobre um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um representante religioso, um líder religioso. E ele resolveu abrir mão de todo o preconceito religioso e buscar a Jesus, o Salvador, buscar o Senhor, aquela solução para a sua filha que perecia, estava doente. E eu perguntei, pensando sobre o homem como sacerdote, o que Deus espera de ti enquanto líder da família e enquanto sacerdote do lar? Foi uma pergunta que fiz para os irmãos e certamente os irmãos responderam em cada coração. Depois, no domingo seguinte, apresentei o homem glorificando a Deus na igreja. Foi exposta a diferença clara entre Moisés e Isaías, em que Moisés não demonstrou prontidão, nem disposição e nem voluntariedade, enquanto que Isaías demonstrou prontidão, ouviu, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, a essa missão. Então, é bom refletir com relação a isso, da nossa obediência e disposição quanto ao trabalho na casa de oração. No domingo passado, falei sobre o homem glorificando a Deus na sociedade. E na ocasião, concluímos que ser sal e luz no mundo é expor claramente o caráter de Cristo entre os homens. É demonstrar explicitamente de que lado estamos nesse mundo. Então, eu quero dar continuidade hoje a esse tema, esse assunto sobre o homem glorificando a Deus na sociedade, pensando que somos embaixadores de Cristo. Amados, Deus nos fez embaixadores seus. E isso é maravilhoso. Isso é sobremodo maravilhoso. Deus nos fez pessoas para representar o seu governo. Abra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o verso 20, e vamos ver o texto que fala que somos embaixadores por Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amados, Deus nos fez embaixadores. Interessante. Embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Ele tem a autoridade de falar em nome do seu governo. Aqui no Brasil temos várias embaixadas. E esse local chamado embaixada, ali existe um embaixador.
E esse embaixador, ele fala em nome do seu governo, do seu país, da sua nação, do seu povo. Interessante que Deus também nos fez embaixadores seus. Nós, na posição de embaixadores de Cristo, representamos Cristo aqui entre os homens. Você, meu irmão, representa Cristo aqui na terra. E também falamos em nome de Cristo aos homens. Você e eu falamos em nome de Cristo às pessoas. Representamos Cristo aqui na terra. E também, como embaixadores, nós denunciamos o inimigo de nossas almas. Isso é ser embaixador. O embaixador, portanto, representa Cristo, fala em nome de Cristo e denuncia as obras do maligno. O embaixador de Cristo é um cristão que leva a mensagem de Cristo. Ele fala por Cristo, por intermédio de Cristo. Ele fala em nome de Cristo, ele leva a mensagem de Cristo. Abra no livro de Mateus, capítulo 10, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5, e veja isto aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5, o Senhor Jesus, depois de comissionar, Jesus envia o povo com uma missão bem definida. Versículo 5. Jesus enviou estes 12, os 12 apóstolos, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Vá agora para o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e veja a mesma mensagem de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, Jesus dizendo aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vá um pouco mais além para o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Veja o que Paulo relata nesse texto. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amados, o embaixador é aquele que leva a mensagem de Cristo. O embaixador não está limitado ao espaço físico. Em qualquer lugar ele pode falar a mensagem de Cristo aos homens. Paulo, aqui no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 20, estava preso quando escreveu essa carta. O espaço físico não limita a mensagem de Cristo. Você pode representar Cristo em qualquer lugar que esteja, não importa. Se não puder falar livremente, expõe a sua vida transformada, o seu compromisso com o Senhor. Nós podemos falar, mas se tu não puderes falar, expõe a tua vida, expõe a tua maneira de viver. Veja o que Pedro fala disto na carta de Pedro, capítulo 1, epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Pedro fala. Muito embora seja um texto aplicado às mulheres, à família, mas eu posso fazer uma aplicação, podemos fazer uma aplicação clara quanto a dar um testemunho eficiente. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras.
Capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu falei diferente? Foi? Pronto. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu ler novamente. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Isso aqui dá a ideia de quê? Dá a ideia de testemunho. É testemunhar com a sua vida. Muito embora o texto seja aplicado às mulheres, mas isso aqui é perfeitamente aplicável a você, homem, a você, jovem, a você, criança. Pedro está falando aqui de testemunho. A minha e a sua vida devem ser um forte testemunho, um forte argumento para os descrentes creem no que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Testemunhar. Pedro fala testemunho. Amados, somos embaixadores mesmo sem pronunciar uma palavra. Verdade. O teu testemunho tem que falar alto no meio da sociedade. Interessante, o nosso procedimento deve denunciar quem somos e o Deus a quem servimos. A tua e a minha maneira de ver nesse mundo deve denunciar claramente quem tu és, de que lado estamos, a quem servimos. Pedro falando pelo porte, pelo procedimento, pela maneira de viver das mulheres, sejam ganhos os seus maridos. Então, pela tua maneira de viver no teu trabalho, eu volto a repetir, que eu sempre falo isso aí, no teu trabalho, na tua escola, no condomínio, no teu bairro, a tua maneira de viver, tu podes ganhar o teu vizinho. Tu podes trazer para conhecer a Cristo o teu familiar, a tua família, o teu irmão, o teu parente, o teu vizinho, o teu amigo de trabalho, o teu companheiro de trabalho. Sem palavra alguma. Isto, se tu não puderes falar nada. Se não puder falar nada. Mas se puder falar, fale do reino de Deus. Porque Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Paulo, falando aos Efésios, do capítulo 5, versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz, sede imitadores de Deus. Ele é muito claro, devemos ser imitadores de Deus. Nunca ninguém viu a Deus, mas o seu Filho, muitas pessoas o viram. E foi deixado escrito de que maneira, de que forma devemos basear nossa vida em Cristo. Nós conhecemos a vida de Jesus. Nós conhecemos a maneira como Jesus andava entre as pessoas. Nós conhecemos o exemplo de Jesus e o que Ele quer da minha e da sua vida. Quando Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus, ninguém viu a Deus, mas muitos chegaram a ver Jesus. E foi relatado na palavra do Senhor a maneira como Jesus vivia entre os homens, que hoje deve ser a minha maneira de viver entre os homens. Porque hoje eu sou embaixador de Cristo. Eu sou representante de Cristo aqui na terra. Então, a maneira como ele viveu deve ser agora a minha maneira de viver nesse mundo. Percebe a relação pelo porte das suas mulheres vão ganhar os maridos descrentes? Pelo testemunho das mulheres. Agora pense, pelo testemunho das pessoas cristãs nesse mundo, pessoas poderão ser atiçadas, aberto o entendimento a buscar ao Senhor. Deus pode tocar no coração da pessoa pelo seu testemunho, testemunho eficiente, de cristão que não tem se envergonhado da palavra de Deus. Então, representaremos bem a Cristo entre os homens,
Se, e somente se, procurarmos andar como ele andou. Essa é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não existe razão para que aconteça. Então, só iremos ser embaixadores de Cristo e representaremos bem a Cristo se conseguirmos, de fato, andar como Cristo andou. Agora, não pense que isso é difícil, utopia, isso não vai acontecer nunca. Calma lá. O embaixador de Cristo anda segundo a lei da sua pátria. Qual é a nossa pátria? Hein? Qual é a nossa pátria? É o céu. Muito embora estamos aqui no Brasil, nós não somos do Brasil. Nossa pátria é celestial. Muito embora alguns possam estar sorrindo quando eu falo isso, mas a nossa pátria é celestial. Se é assim, vocês, nós, já temos um compromisso com o Senhor. Então, o embaixador de Cristo anda segundo a lei da sua pátria. Nós temos uma lei a seguir. Nós temos um manual de vida a seguir. Nós temos regras que o Senhor Deus deixou para andarmos sobre cada uma delas. Nós temos leis, regras, diretrizes, mandamentos do Senhor para andar. É a lei do céu. É a lei de Deus. Veja lá, Salmo 119, versículo 97. Olha o que o salmista declara no Salmo 119, sobre essa questão de mandamento, lei, diretrizes do Senhor. Então, o embaixador de Cristo anda segundo a lei de Deus. Por isso é chamado embaixador. Salmo 119, versículo 97, diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelo que teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. O embaixador tem uma lei de Deus a seguir. Agora, vá um pouco além para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo fala aqui ao jovem Timóteo. O embaixador de Cristo tem lei a seguir, tem um manual a seguir e tem regras que o Senhor Deus deixou para que ele ande sobre elas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o embaixador de Cristo seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tu queres ser perfeito em obras? Observa a palavra do Senhor. Cumpra a palavra do Senhor. Anda segundo a palavra do Senhor. O que Paulo fala a Timóteo. Para que o homem de Deus, aquele que conhece a Cristo, seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a observância da palavra do Senhor que nos faz maduros, nos faz mais comprometidos com o Senhor. Somos, de fato, embaixadores. Mas se não observar a palavra de Deus, se não andar segundo a lei do Senhor, como é que será o nosso testemunho? Amados, ser embaixador de Cristo é andar segundo a palavra, segundo a instrução de Deus diariamente. Não dá para dizer que sou embaixador se a palavra não faz parte da minha vida. É o que aqui se fala domingo após domingo. Não dá para dizer que somos embaixadores se a palavra não permeia, não faz parte da minha vida. Não está no meu sangue, não está na minha mente, não está no meu coração. Não dá para dizer que sou embaixador se não cumpre a palavra do Senhor, se não vive a palavra do Senhor. É isso. Então, o salmista declara em alto e bom som o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração. É isso que ele diz. Diz mais: bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e os buscam de todo o coração. O embaixador de Deus tem prazer na lei do Senhor. O embaixador de Deus tem prazer em andar segundo a lei de Deus. Agora, se este não tem prazer na lei de Deus, opa, aí tem um problema. Aí tem um problema sério. A palavra diz: ó, quanto amo a tua lei. O salmista fala isso. Isso aí não é poesia, simplesmente. Isso é vida. É declaração viva. Eu amo a lei do Senhor. Eu escondi essa lei no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu vivo segundo a lei de Deus para agradar o Senhor. Isso é que o salmista fala. E é assim que nós devemos falar hoje também. Agora, sabe por que é necessário o embaixador de Cristo ter intimidade com a lei do Senhor? Pelo menos duas razões. Primeira delas, para que a tua adoração seja algo racional. Amados, a nossa adoração tem que ser algo racional. Eu estava vindo ontem com minha família de um passeio e ligamos a rádio no carro. Ligamos o rádio, numa rádio no carro. E eu escutei uma mensagem de um líder religioso. Ele disse o seguinte: ora, meu irmão, quando você não vem ao domingo, está pecando ao Senhor. De nada adiantou se fez tudo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deus não vai levar nada em conta tudo isso. O Fernando, meu filho de 12 anos, disse: papai, isso está errado. Isso está errado. Quer dizer que se eu oro ao Senhor segunda-feira, se eu leio a Bíblia segunda-feira, se eu dou o bom testemunho de segunda-feira, de nada serve para Deus? Isso está errado, papai. Eu digo: mas é, Fernando, isso está errado. Deus, Ele quer um culto racional. Ele disse mais, o pregador, o líder daquele grupo, disse assim: você tem que vir aos domingos. Tem que vir, se não vir, está pecando ao Senhor. Falte o seu trabalho. Venha ao domingo. Aí o meu mais novo, de 10 anos, disse: papai, isso está errado. Não foi assim que eu aprendi. 10 anos de idade. Não foi assim que eu aprendi, papai. Meu filho aprendeu certo. Deus quer de segunda a segunda um culto a Ele. Certa vez eu escrevi um livro chamado Vivendo Louvor e Adoração, onde eu exponho que, ora, o teu dia de culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tu deves adorar Jesus dia a dia, cultuar a Ele dia a dia. O domingo é aquele momento em comunhão com todos os irmãos, aqui na casa de adoração, na casa de oração. Mas a tua semana é uma extensão do domingo. Ou melhor, o teu domingo é uma extensão da tua semana de adoração ao Senhor, como verdadeiro embaixador de Cristo entre os homens.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus quer o teu louvor e a tua adoração. A segunda não é menos importante que a terça. E nem menos importante que o domingo. Amados, Deus quer uma semana completa de devocional a Ele. De devoção a Ele. Então, conhecer a palavra do Senhor é razão para que na nossa adoração seja racional. Paulo fala: apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, como o quê? Como culto racional. Esse é o vosso culto racional. E não se limita a um dia na semana. Mas há crentes que limitam o culto ao Senhor a um dia. Já dei a minha obrigação. Já cumpri a minha parte. Deus não diz isso. Segunda razão, para que tu não te envolvas e não te embaraçes nesta vida. Olha o que Paulo fala a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele é esclarecedor quanto a essa questão de embaraço. Meu irmão, alguma coisa te embaraça nessa vida? Cuidado, cuidado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É isso? Amados, o embaixador de Cristo tem que ser para as outras pessoas um exemplo de vida e retidão. Agora, não me diga que isso é utopia. Não me diga que isso é impossível. Certa vez alguém me falou isso. Isso é impossível. É impossível? Será que é impossível? Olha o que Paulo fala. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É utopia para Paulo? Apóstolo Paulo? É utopia para os nossos dias de hoje? Paulo esclarece com propriedade que a nossa vida, nós somos chamados a viver de modo tal que as pessoas não tenham dúvidas de que somos filhos de Deus, somos embaixadores de Cristo. O teu viver, o meu viver tem que expressar quem nós somos. Quer palavras ou sem palavras. Sem palavras, a tua vida tem que expressar quem você é, meu irmão. Um autocomprometido, compromisso com o Senhor. Somos, de fato, embaixadores do Senhor. Por fim, o meu desejo, o nosso desejo, é o que o Senhor Deus, naquilo que tenhamos ou temos falhado como embaixadores, nos aperfeiçoe. Dia após dia, para que as pessoas que nos cercam sejam impactadas pelo nosso falar e o nosso agir diariamente. Para que as pessoas vejam o nosso compromisso com o Senhor e glorifiquem a Deus que está nos céus. Para que o mundo possa ver em nós um alto compromisso com o Senhor. Amados, o mundo precisa ver na igreja as pessoas que têm um zelo com a palavra do Senhor. Hoje de manhã conversei com a classe de adultos e falei sobre os 10 mandamentos. Uma abertura dos 10 mandamentos. Muito claro, nós falamos sobre
o que é muito comum hoje acontecer. A Bíblia diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E hoje nós vemos, dia por dia, o nome de Deus como chavão no meio da boca de muitas pessoas. E até de crentes. Se usa o nome de Deus para qualquer coisa. Uma topada, ah, meu Deus. O time vai perder, ai, meu Deus. O time ganhou, Deus é mais. Amados, o nome de Deus é santo. O Senhor Jesus nos ensina que o nome dele é santo. Então nós devemos, como embaixador de Cristo, mostrar claramente o alto respeito que temos quanto ao nosso Deus. E a intimidade alta que temos com Ele. Devemos transparecer às pessoas quem de fato somos nesse mundo. As pessoas têm que nos procurar e buscar saber, vem cá, eu quero conhecer mais desse Deus. Me ensina a lei do Senhor. Me ensina a conhecer ao Senhor. Se a tua vida não tem expressado claramente o teu compromisso com o Senhor, meu irmão, pense nisso. Pense nisso. O nosso testemunho, dia a dia, tem que expressar de que lado estamos nesse mundo. De que lado estamos? No lado da verdade, no lado da eternidade que é com Cristo, do lado da lei do Senhor, e não do lado da tradição desse mundo. Rogo ao Senhor nosso Deus, que Deus nos fortaleça a cada dia, para que, sendo nós embaixadores, possamos demonstrar às pessoas a lei do Senhor, falar a lei do Senhor, e sem palavras demonstrar um alto compromisso com Deus, através de uma vida de testemunho, testemunho sólido, comprometido com o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos esclarecido que precisamos melhorar dia após dia, que precisamos andar neste mundo de maneira tal que glorifique o Teu nome, sendo um testemunho eficiente, um testemunho eficaz, um testemunho que realmente demonstra o nosso grande compromisso com o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar o Teu nome, Pai, entre os homens, através de vidas realmente transformadas, que tenham um compromisso com a Tua palavra, pois é para nós regra de fé e conduta neste mundo. Deus, rogo a Ti pela igreja, a igreja neste Brasil, a igreja neste mundo, Santo Deus, que cada membro da Tua igreja assuma a cada dia um sólido compromisso com o Senhor, de ser uma testemunha viva de Jesus, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na rocha viva, que nos deu a eternidade, com Cristo. Ó Santo Deus, nos ajuda neste mundo, Pai Santo, a não nos envolvermos com questões tolas, a não nos embaraçarmos com aquilo que não convém aos santos do Senhor, a não ser atraídos para aquilo que é uma prática pecaminosa, Santo Deus. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai, a viver para Ti como Tu bem queres, meu Senhor, em novidade de vida, vivendo segundo a Tua palavra, segundo o compromisso com o Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, nos ajuda, Pai, nos aperfeiçoa a cada dia, Santo Deus, para que como embaixadores, como sacerdotes do lar, como sal e luz nesse mundo, venhamos demonstrar o alto compromisso que temos com o Senhor, e demonstrar de que lado estamos nesse mundo, do lado do Senhor, da eternidade, da vida eterna, meu Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isso. E obrigado, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus.